Agora a gente dá um pulo até o Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que não precisa assinar a carta em defesa da democracia. O manifesto é articulado pela Fiesp e deverá ser divulgado ainda nesta semana. Repórter Matheus Coelzer aqui de volta com a gente. O que o presidente alegou para não participar desse movimento? Adriano, o presidente Jair Bolsonaro falou que esse movimento é meramente político, que ele não precisa assinar essa carta que foi proposta pela Fiesp para dizer se é ou não democrata. Ele falou que as pessoas só precisam analisar suas atitudes para entender como é a conduta dele. Esse manifesto, essa carta, ela já tem mais de 100 mil assinaturas, conta com a sociedade civil, empresários e também o segmento da indústria. Nessa carta, todas as questões ligadas devem ser apresentadas no dia 11 de agosto. O presidente Jair Bolsonaro diz que está tranquilo em relação a esse manifesto. Há um outro também manifesto sendo organizado em relação às questões que o presidente Jair Bolsonaro teria falado sobre e questionado sobre as questões na lisura do processo eleitoral. Ele falou também sobre as questões envolvendo os debates, viu, Adriano? Ele disse que vai participar de todos os debates e disse que a intenção é apresentar suas propostas e não atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Falou que deve ser um tom dinâmico, sem transcrever nesse momento quais serão os pontos abordados, mas a gente trouxe também, adiantou aqui no Jornal da Manhã, quando houve a convenção do PL no Maracanãzinho, onde mais de 10 mil pessoas participaram, que a conduta deve ser muito semelhante à que ele teve em relação à pré-candidatura que aconteceu no Maracanãzinho no PL. Portanto, essa carta ele a classificou como meramente um ato político, que ele não precisa de forma alguma provar se é democrata ou não. E essas articulações que a Fiesp tem realizado, os resultados devem ser apresentados no dia 11 de agosto. Esse foi o grande posicionamento do presidente Jair Bolsonaro em relação ao que a Fiesp tem proposto, com mais de 100 mil assinaturas. A decisão do presidente Jair Bolsonaro mostra como ele deve proceder nos próximos debates e nas reuniões que deve participar efetivamente a partir de agora, Adriano. Sim, valeu, viu, Matheus? Amanda Klein, esse movimento das manifestos, das cartas, começou a partir da reunião com os embaixadores, que a gente já debateu hoje aqui no Jornal da Manhã. É um movimento político, é assim que o presidente se defende, e ele tem encontro marcado para 11 de agosto na Fiesp, né? Eu acho que você tocou em vários pontos importantes, Adriana. Primeiro, essa carta é justamente uma reação a esse encontro com embaixadores que foi protagonizado, proposto pelo próprio Bolsonaro no Palácio do Alvorada para atacar o sistema eleitoral, quer dizer, o presidente de um país atacando o sistema eleitoral do próprio país sem demonstrar nenhuma prova de fraude para um grupo de embaixadores, que são representantes de estados estrangeiros dentro de um outro estado, no caso nosso, o Brasil. Então, isso é uma coisa inaudita, inédita do mundo. Isso gerou uma reação muito grande, primeiro de entidades da sociedade civil e entidades, organizações do Estado também, a exemplo da Polícia Federal, da ABIN, do Ministério Público Federal, de juristas, de várias associações de juízes, se colocando contra esse encontro do Bolsonaro para atacar o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas para esse grupo de embaixadores. Depois, na esteira desse movimento, veio a reação organizada da sociedade civil na forma de uma carta manifesto, reproduzindo o mesmo sentimento daquela primeira carta de 1977, ainda na ditadura, no começo de uma reabertura e de uma reação, de uma coordenação, de um consenso maior na sociedade civil para lutar contra a ditadura no governo Geisel, uma carta lida pelo jurista Gofredo Silva Teles lá nas arcadas do Largo São Francisco, na Faculdade de Direito da USP, na comemoração de seus 150 anos. Só que esse manifesto de hoje ganhou uma adesão maciça de mais de 800 mil assinaturas, inclusive de mais de 10 ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, juristas, artistas, expoentes de vários grupos da sociedade que têm enorme projeção, e por isso essa carta teve tanta adesão. E o presidente Bolsonaro marcou para o dia 11 de agosto, como você lembrou, Adriana, aliás, por iniciativa própria, ele que quis fazer isso, no mesmo dia da leitura dessa carta manifesto na USP, ele quer estar presente na Fiesp, que também já subscreveu esse manifesto e já disse que convidará o presidente a assinar essa carta. E ele disse ontem, nessa entrevista ao SBT, que não pretende assinar essa carta. No dia 11 de agosto, então, no mínimo, será
quando ele for instado a assinar, será criada uma saia justa na Fiesp. E o presidente deveria sim ser o primeiro a se comprometer com a democracia, porque é ele que ataca, esgarça e tensiona as instituições, dia sim, outro também. Foi ele que disse, inclusive, no ano passado, vou repetir as palavras entre aspas, para eu não cometer nenhum erro, alguns acham que eu posso fazer tudo. Se tudo tivesse que depender de mim, não seria este o regime que nós estaríamos vivendo. Palavras de Jair Bolsonaro. E apesar de tudo, eu represento a democracia no Brasil. Isso sem contar as inúmeras vezes em que ele fez elogios à ditadura militar, em que ele faz elogios a torturadores, que inclusive são seus ídolos, seus heróis. Então, sim, o presidente da República precisa se comprometer com a democracia, porque a democracia tem sido demasiadamente tensionada, atacada e esgarçada por esse mesmo presidente da República. Mota? Olha, eu vou pedir ao TSE o mesmo tempo da Amanda, hein? Para começar, a gente precisa falar também do Manifesto dos Advogados de Direita pela Democracia, que já está com quase 800 mil assinaturas. Em relação ao presidente Jair Bolsonaro não assinar o Manifesto pela Democracia, né? Eu acho que ele tem razão, porque tem uma notícia aqui do Exame, da revista Exame: Lula discute com aliados possibilidades de assinar carta pró-democracia. Então, se alguém tinha alguma dúvida sobre a natureza dessa carta, a dúvida está retirada. Agora, eu queria falar rapidamente, ler alguns trechos do artigo do meu amigo Hélio Beltrão para a Folha de São Paulo, em que ele discute essa carta. E aí o Hélio diz: vamos falar de ameaças à democracia? A ameaça vem também de quem propõe controle externo de juízes e do judiciário para interesses partidários. Vem de quem propõe conselhos e comitês para gerir a sociedade, suplantando as instituições constitucionais. Vem de quem propõe controle da mídia ou persegue jornalistas. Vem de quem aplica censura prévia e prende cidadãos e até representantes do povo, com base em discursos. Vem de quem tenha histórico de comprar os votos dos representantes do povo. Vem de quem utiliza dinheiro público para financiar governos de países alinhados ideologicamente em prol de uma supra-aliança de proteção mútua para perpetuação de poder. Vem de quem apoia Maduro e Castro, considerados democráticos, e que atribui a culpa da Venezuela ter se tornado o país mais pobre das Américas à oposição. E aí o Hélio encerra magistralmente dizendo: a ameaça à democracia vem de quem aplica a corrupção sistêmica como programa de governo. Encerrar, Cristina? Exatamente, né, Mota? Eu estava ouvindo aqui a Amanda falar de defesa da democracia e que o presidente ataca as instituições quando ele respeita a Constituição, exercendo sua função de presidente da República, sendo ele e seu ministro das Relações Exteriores os únicos com prerrogativas legais para se reunir com embaixadores. Então, dizer que uma reunião presidencial com embaixadores de outros países é antidemocrático é o cúmulo do absurdo. E ignorar que antes dessa reunião, um presidente de um tribunal eleitoral, que é uma jabuticaba brasileira, fez isso, usurpou as funções do presidente da República, reuniu-se com os embaixadores, ele sim para atacar uma instituição da República, a presidência, e mais, atacar quem está acima da presidência da República, o povo. Vamos lembrar que todo o poder emana do povo e é o povo brasileiro que está exigindo eleições mais transparentes. Essa balela, essa ladainha, essa narrativa de antidemocrático, questionar o sistema eleitoral, ataque às urnas estão sendo atacadas com machados, é tudo narrativa política para tentar colocar de volta um bandido no governo do país, que quer, aliás, voltar à cena do crime, para relembrar a frase dita pelo agora vice-candidato a vice na chapa de Lula, Geraldo Alckmin, em 2018. Foi bem lembrada essa carta pela liberdade também, Mota, porque ela em um dia chegou a mais de 700 mil assinaturas, enquanto a outra ali vinha capengando, ali precisa de banqueiros, inflando, né, essa carta, artistas renomados, sem o dinheiro da Lei Rouanet, inflando essa carta para fazer parecer que tem muito apoio. O fato de ter sido comparada a uma carta
lida lá em 77, antiditadura e tal, é mais uma narrativa. E eu vou explicar por que eu imagino que o presidente Bolsonaro não assinou e nem assinaria jamais essa carta, coisa que eu também jamais faria. Tem trechos nessa carta, por exemplo, que falam em ataques infundados à lisura do processo eleitoral e ao Estado democrático de direito, tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. É a sociedade brasileira que não está aceitando o ataque ao Estado democrático de direito que vem de uma ditadura da toga, que está explícita, escancarada, só não vê quem não quer. Então, assinar uma carta dessas é endossar a ditadura da toga. Eu não faria mesmo.